Empresas grandes americanas, como por exemplo a Amazon e Tesla, contratam imigrantes diretamente ou ainda existe preconceito dessas empresas com quem é imigrante nos Estados Unidos? Davi, essa pergunta você dirigiu para mim, mas eu vou redirecionar para você, que é muito mais conhecedor dessas nuances com relação a esse tipo de visto. Olha, na verdade, eu não vejo nenhum tipo de preconceito de empresa americana em contratar imigrante, muito pelo contrário. Eu vejo as empresas americanas buscando caminhos legais para tentar trazer estrangeiros para trabalhar aqui, como a gente falou agora há pouco. Não é um favoritismo, mas é porque não tem profissional qualificado aqui nos Estados Unidos para atender todas as vagas. Então, o que que eu vejo? Se você é um profissional que buscou sua qualificação, você buscou a fluência no idioma, você fala inglês fluentemente, você está atualizado dentro da sua profissão, as suas chances de conseguir uma vaga de emprego, elas estão quase que equivalentes à de um americano. Hoje em dia, essas empresas elas estão muito globalizadas, elas já estão acostumadas a contratar estrangeiros para trabalhar aqui. Eu não vejo nenhuma dificuldade em relação a ou nenhum tipo de preconceito em relação à contratação de estrangeiros. Isso, inclusive, tem sido a realidade de muitos brasileiros que têm vindo para os Estados Unidos e têm conseguido posições de liderança, posições de chefia, porque estão chegando aqui bem preparados para ocupar essas vagas. Então, não se preocupe com isso. E eu não estou falando só de empresas grandes que têm programas de inclusão maior de imigrantes. Eu estou falando de qualquer empresa. É comum a gente ver estrangeiros trabalhando em qualquer tipo, tamanho de empresas, tá? Então, oportunidade aqui não vai faltar e esse tipo de preconceito, tenha certeza que você não vai ver. É óbvio, não quero generalizar também no sentido de, olha, você não vai ver preconceito em lugar nenhum. Você pode ter uma ou outra empresa que, quando uma característica específica do dono, uma empresa pequena e tal, tem alguma questão de só contratar americano. Mas isso vai ser raro de acontecer. Grandes empresas americanas não têm esse problema. Contratam imigrantes como se fosse contratar um nativo americano. A única necessidade é visto. Tem que estar com a documentação toda pronta, tem que ter autorização de trabalho para que você possa ser contratado sem nenhum contratempo, ok? Bom, segunda pergunta. A imigração está mais difícil por conta daquela crise que está acontecendo na fronteira dos Estados Unidos com o México? A gente, de fato, está passando por uma crise migratória, né? Eu acho que a crise migratória em si, ela foi muito mais agravada até o ano passado. O que o governo está tentando fazer é resolver essa questão da crise, né? Mas, enfim, a imigração está mais difícil ou não está, Sênio? Davi, eu acho que não existe uma relação entre a crise migratória que a gente está vendo nas mídias, deportação, inclusive agora, recentemente, finalmente o governo Trump está conseguindo atingir a meta de deportações maiores e mais aviões, etc, etc. Mas nós temos que dizer que, na realidade, isso é uma notícia que ela tem dois vieses, né? O primeiro viés é que é, a única dificuldade das fronteiras é para quem está ilegalmente nos Estados Unidos, em vias de ser deportados ou em vias de ter problemas, e aqueles que querem entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal. Então, na realidade, não está mais difícil entrar nos Estados Unidos se você aplicar para os vistos legais, para as suas condições legais e normais, através dos dezenas ou até mais de modalidades de visto para os Estados Unidos, para que você possa entrar nos Estados Unidos legalmente, trabalhar ou estudar ou de forma temporária, mas que venha de uma forma legal para justamente não estar sujeito a esse problema horroroso que é a crise dos ilegais que querem entrar ilegalmente ou aqueles que estão ilegais nos Estados Unidos que serão deportados, e essa é a grande tendência do governo Trump, inclusive querendo mais dinheiro para poder investir nessa atividade de deportação, identificar quem está ilegal no Brasil. Para terminar, então, essa pergunta é simplesmente, não está mais difícil, só está mais complicado para quem quer entrar nos Estados Unidos de uma forma ilegal ou que esteja nos Estados Unidos de forma ilegal. Para quem quiser vir buscar o sonho americano de uma forma legal, é uma janela de oportunidade única. Exatamente, concordo plenamente contigo, Arsênio. Eu acho que a imigração legal para os Estados Unidos continua forte, eu diria mais forte do que nunca, porque no momento em que um país que precisa tanto de imigrante hoje está fazendo com que os imigrantes que estão ilegais desistam de viver aqui, né? Até criando programas de autodeportação e tudo mais, isso só incentiva quem quer viver legalmente aqui nos Estados Unidos a fazer o caminho correto. Óbvio que não é fácil, não é simples buscar o auxílio de uma assessoria especializada, de advogados que de fato possam te ajudar, e te orientar da melhor forma possível na aplicação do visto adequado para o seu perfil. É essencial para não cometer nenhum erro e não correr nenhum risco, mas eu diria que para quem quer buscar o caminho, legal, as oportunidades continuam abertas mais do que nunca, inclusive, porque os Estados Unidos vão continuar precisando de imigrante como sempre precisaram, e se a porta da imigração ilegal está fechada é porque a da aberta
da imigração legal hoje está mais do que escancarada. Então, a gente tem que aproveitar justamente essa oportunidade.